Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja? Qual a sua estrutura? Como ela está distribuída e influencia a sociedade? Eu sou a igreja? Ou nós somos a igreja? Porque eu preciso me deslocar de minha casa para ir ao local onde outros cristãos estão? Qual a importância de nós estarmos juntos, congregados? Fica conosco neste vídeo, pois nós iremos falar um pouco sobre a estrutura e a organização da Igreja do Senhor. Você está no canal Bíblia de Fato e por isso eu peço, se você deseja estar conosco, se inscreva no canal, ativando o sino para todas as notificações, para que sempre quando nós lançarmos um vídeo, você está conosco para estudar a Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A igreja, em sua estrutura, tanto ela é um organismo como uma organização. Quando nós entendemos isso, percebemos que a igreja está organizada em um tríplice aspecto: espiritual, social e econômico. Enquanto isso, a sua missão aqui na Terra pode ser dividida em 4 pontos. A igreja tem por missão adorar aquele que a gerou, a cabeça, que é Cristo. A igreja tem a função de evangelizar, que é levar o evangelho, a boa notícia de salvação ao mundo, como luz do mundo, como luz para as nações. A igreja tem o objetivo de edificar as vidas, edificando os salvos, para que esses possam multiplicar a igreja e multiplicar os salvos, trazendo conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento vai gerar maturidade nos cristãos para servir a Deus melhor. E, por último, a igreja também tem a responsabilidade da obra social, de cuidar não apenas dos irmãos da fé, mas de todos aqueles que clamarem pela ajuda de Deus e da igreja. A igreja, como um organismo vivo, ela tanto é universal e também é considerada como um organismo vivo local. Ou seja, as obras da igreja do Senhor são administradas pelo próprio Espírito Santo de Deus, que veio em Atos capítulo 2, inaugurou o início da missão da igreja, estar presente com a igreja, distribui os dons e opera tanto o querer como efetuar, convencendo, dando iluminação, revelando a sua vontade, santificando e nos santificará de forma plena na ressurreição. Então a igreja está espalhada em todas as partes do mundo. Por isso que quando você abre a boca e diz, por exemplo, eu não preciso estar junto com outros cristãos porque eu sou a igreja. Essa expressão eu sou a igreja, ela é equivocada e ela não deve ser usada, pois prejudica o nosso entendimento sobre a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 27, o texto diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu não sou a igreja, eu sou membro da igreja. E por causa disso, posso em mim habitando o Espírito Santo e também tenho dom ou dons do Espírito Santo. E como pedras vivas, quando nós nos juntamos ou consideramos de fato, pela prática da palavra, cristãos verdadeiros, nós somos parte do templo espiritual, pois a igreja também é chamada de casa, uma casa espiritual. E cada um de nós somos um tijolinho ou uma pedra desta casa. Então, em particular, eu sou membro, porque eu não posso ter todas as partes da igreja, porque eu precisaria ter todos os dons, e Cristo seria a cabeça do meu corpo, ou seja, da minha vida, e não apenas do corpo que ele salva, que são todos aqueles que vêm até ele pela fé. Todas as vezes que Paulo vai mencionar igreja em suas epístolas, ele usa o plural, vós. A igreja de Corinto e alguns líderes desta igreja eram muito orgulhosos e achavam que o conhecimento de Deus e o poder de Deus estavam presentes apenas nele. E Paulo explica a eles em 1 Coríntios capítulo 14 que não são todos que profetizam, não são todos que falam em línguas, não são todos que têm um dom de curar, mas vós. O que Paulo explica na carta de 1 Coríntios é que nós somos uma unidade na diversidade.
Juntos nós formamos um corpo. A própria nação de Israel era tratada como um só homem no Antigo Testamento por causa da sua unidade, por causa da sua obediência a Deus em fazer todos em comum acordo a vontade de Deus. E essa unidade no espírito, pelo vínculo da paz, pelo amor do Senhor sobre a igreja, nos fortifica como a luz do mundo, o sal da terra. A igreja, como organização, no seu caráter de administração eclesiástica, também necessita de costumes diferentes e algumas visões diferentes secundárias que não ferem os fundamentos ou os princípios da fé cristã, não atrapalham a prática de uma verdadeira igreja salva pelo Senhor Jesus Cristo. Veja o que Agostinho de Hipona disse: no essencial, unidade; na dúvida, a liberdade; em tudo, a caridade. As denominações têm estatutos diferentes, regras diferentes, dogmas diferentes, doutrinas diferentes, não ferindo os princípios da fé cristã, e também costumes diferentes. Nessa parte administrativa, os líderes têm uma grande responsabilidade diante de Deus para tentar enxotar, lançar para fora tudo aquilo que venha trazer um mau costume diante da palavra e diante do próprio Deus, fazendo mesmo que com diferenças de coisas secundárias, possamos ver e olhar para Cristo como um único e suficiente Salvador, como aquele que nos santifica, como aquele que é necessário para a nossa redenção, como a Bíblia como única regra de fé e prática, e assim seguimos para nos encontrar com o Senhor. Por isso a igreja, no caráter local, também pode ser chamada de igreja, como por exemplo a igreja que está em Éfeso. A igreja do Senhor não está em Éfeso, está no caráter universal no mundo todo, mas no caráter local existe a igreja em Éfeso. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Em Efésios 5:32, Paulo chama essa união de Cristo com a igreja de mistério. Todos juntos nós formamos um corpo. Quem comanda e quem dá as diretrizes desse corpo é a cabeça deste corpo, que é Jesus Cristo. E essa é a essência da igreja, essa união no Espírito de Deus. E na operação, ou seja, na administração dos dons de Deus na igreja, Paulo considera que há diversidade, há diferenças, mas é um mesmo Espírito que opera tudo em todos. Veja o que ele diz em 1 Coríntios 12:4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você pode enxergar a trindade aqui? Ele cita no versículo 4 o Espírito, no versículo 5 Jesus Cristo e no versículo 6 Deus. A trindade que habita na igreja, que coordena a igreja, que santifica a igreja e que está com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos, ela garante essa unidade na diversidade. Se todos nós somos membros do corpo, então cada um de nós temos uma grande importância na atividade deste corpo. Paulo, em 1 Coríntios 12, a partir do 22, ele diz que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Fala da importância dos membros bem pequenos que para alguns não são vistos, mas são importantes para o funcionamento do corpo. Como, por exemplo, no nosso ouvido, 3 pequenos ossos que nos ajudam não só na questão da audição, mas também até do equilíbrio para que nós possamos caminhar bem. Assim, os membros da Igreja de Cristo, que muitos os chamam de pequenos, são aqueles que são necessários para o bom funcionamento e o bom andamento da obra do Senhor. Essa união é de tamanha importância que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, porque todos estão ligados no mesmo Espírito. No versículo 26, Paulo diz: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
O resultado desta unidade e dessa mutualidade no serviço da obra de Deus traz um resultado que é o aumento do corpo. Paulo, em Efésios 4, 15 e 16, ele diz que antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja cresce não apenas quando nos juntamos, a igreja cresce quando nós somos unidos no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Mas para nós finalizarmos este vídeo, precisamos pensar um pouco qual a razão da existência de tantas denominações. Porque as igrejas que já tinham bem no passado vários segmentos, por que isso surgiu? Simplesmente porque ao longo do tempo a igreja foi deixando esse modelo da igreja primitiva e por causa da necessidade da organização, a igreja foi se juntando com o Estado, se juntando com poderosos de algumas regiões, através desses cismas, muitas vezes por algum teólogo, ferir um princípio bíblico e trazer uma dissensão, pessoas foram se separando da igreja, saindo da igreja. E o princípio é as dissensões. A dissensão significa simplesmente esse rompimento por causa de ideias, onde pessoas ou alguém se levanta contra esse pensamento estabelecido e diz eu não concordo. Pelo fato de não concordar, essa pessoa é desprezada ou simplesmente ela mesma sai, mas busca ainda viver uma vida cristã. E aí começam a surgir as denominações. Podemos trazer como um grande exemplo para isso o tempo de Lutero, em que as indulgências e muitas coisas que não estavam mais em acordo com a palavra de Deus e com a igreja no tempo de sua origem, do seu surgimento, fez com que não só Lutero, mas muitos teólogos estudiosos da palavra de Deus vissem que esses adereços que a igreja agora obrigava as pessoas terem ou comprarem para ser salvos não era necessário, pois a salvação é por meio da fé, é a graça de Deus que nos salva. Então esse relaxamento moral e espiritual fez com que muitas pessoas fizessem essas insurreições e surgissem outras denominações. As divisões quanto à doutrina, que alguns negligenciam alguns ensinos, alguns explicam a obra de Jesus Cristo de forma diferenciada, também fez com que surgissem vários segmentos, várias denominações e várias visões diferentes acerca da obra de Cristo. Razões administrativas e coisas que são legalizadas ou não em alguns países fizeram também com que surgissem denominações diferenciadas. E também podemos considerar a vontade permissiva de Deus, a fim de tornar o homem indesculpável, dizendo que eu não aceito essa forma de governo, eu não aceito o estilo desta igreja. Também acreditamos que faz com que essas várias e várias denominações cristãs que existem no mundo possam sim surtir o efeito necessário no coração daqueles que se entregam e buscam viver uma vida cristã na prática. Isso tudo não justifica nós, seres humanos, criarmos as nossas denominações, ou seja, inventarmos denominações para minorias. Não é isso que a igreja prega. A igreja prega essa unidade na diversidade, em trazer o pecador e transformá-lo pelo poder da palavra de Deus para que ele se faça agora como um membro da igreja de Cristo. O motivo das várias denominações são motivos secundários que não ferem os princípios cristãos, ou seja, a palavra fundacional ela continua intacta, mesmo havendo diferenças muitas vezes de até alguns ensinos sobre a obra de Cristo. Todos consideram que Cristo é o Salvador, que Cristo vai nos ressuscitar, que Ele e a sua palavra são suficientes para a obra da redenção e que logo logo Ele voltará para buscar a sua noiva, aqueles que o esperam para a salvação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Permaneça em Cristo. Permaneça sendo um membro da Igreja de Cristo. Pois quando o Senhor voltar, Ele voltará para buscar a sua igreja.